pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo do Diário do Curioso. E hoje, galera, um tema que vai deixar muita gente de queixo caído. Para muitas mulheres, ser mãe não é um sonho tão fácil de ser realizado. Às vezes o corpo joga contra o desejo e aí é preciso um pouco mais do que vontade. É fácil encontrarmos casos de mulheres que nem esperavam se tornarem mães e precisaram lidar com isso mesmo enfrentando a sociedade. Eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer casos incríveis de gestações. Confira hoje no Diário do Curioso! Começamos com a história da mãe mais jovem do mundo, Lina Medina. Talvez você já tenha visto algumas fotos dela, mas vamos falar de algumas curiosidades sobre a vida dela. Bom, Lina é peruana e nasceu em 1939. Com apenas 5 anos de idade, ela tornou-se mãe. Isso mesmo, 5 anos de idade. Mas peraí, como é que uma menina de 5 anos pode ser capaz de engravidar? Você deve estar se perguntando. A vida de Lina Medina, desde o início, tem sido absolutamente surpreendente. Aos 8 meses de vida, ela menstruou pela primeira vez, graças a um desequilíbrio hormonal. Com apenas 4 anos, seus seios já haviam crescido mais do que o normal e já demonstrava alargamento pélvico e maturação óssea avançada. Além disso, acredite, seu aparelho reprodutor já se encontrava totalmente maduro. É como se a puberdade tivesse passado por ela como um raio. Bom, o pai do bebê, da Lina, é um mistério. Na época até achavam que o responsável seria seu próprio pai, mas ele foi liberado por falta de provas. Outro suspeito seria seu irmão, que tinha problemas mentais, mas a verdade é que a paternidade não teve muita relevância, porque naquela época muita gente associou o caso da Lina ao da Virgem Maria, acreditando que o seu filho seria concebido por obra do Espírito Santo. Seu filho Gerardo foi criado por uma tia e só soube dessa história quando tinha 10 anos. Até essa idade ele acreditava que a sua mãe era a sua irmã. Ele morreu aos 40 anos. Lina Medina hoje vive em um bairro pobre do Peru. Em 1972, ela chegou a se casar e teve seu segundo filho, que mora hoje no México. Apesar de ser protagonista de um caso tão incrível, Lina jamais recebeu ajuda do governo peruano. Acredita-se que por puro preconceito. Do outro lado da história temos Raju Devi, a mulher mais velha a dar à luz até hoje. Devi vive em uma pequena aldeia da Índia com seu marido e a pequena Navan, mas seu feito é alvo de muita polêmica. É que lá na Índia, as mulheres que não são capazes de engravidar são desprezadas pela sociedade. Quando completou 70 anos, ela e o marido, que tem 73, juntaram as economias, cerca de $5.000, e iniciaram um processo de fertilização em uma clínica local. Algum tempo depois, nascia Navan. A maioria dos países recomendam que as mulheres engravidem até os 45 anos, quando submetidas à fertilização in vitro. Aqui no Brasil, a idade limite é de 50 anos, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. A pressão social sobre as indianas está forçando as idosas de áreas rurais a engravidar, e isso tem feito surgir um número cada vez maior de clínicas irregulares. Acredita-se que há cerca de 2.000 clínicas dessas na Índia. Bom, mas voltando a falar de Raju Devi, ela deu uma entrevista a um jornal local, na qual dizia que não se preocupa muito com o futuro da filha. Caso morra, ela diz que outros membros da família podem assumir a menina, e que como é filha única, a propriedade deles ficará para ela. Mas ela não foi a única a entrar para essa estatística. Uma outra indiana, Omikari Panawar, também de 70 anos, ganhou 2 bebês ao mesmo tempo, também resultado de fertilização in vitro. Como a família não tinha muitos recursos, precisaram vender alguns búfalos, hipotecar suas terras, tomar empréstimos de cartão e juntar as economias da vida inteira. O título de menor mãe do mundo pertence à americana Stacey Harold. Ela sofre de uma doença congênita que impede o crescimento normal e deixa seus pulmões subdesenvolvidos e os ossos fracos. Com apenas 71 centímetros de altura, seria praticamente impossível engravidar, não é mesmo? Não para Stacey, que já tem 3 filhos. Quando ela engravidou pela primeira vez, a grande preocupação era saber se os seus órgãos internos suportariam o crescimento de uma criança dentro do seu ventre. Dos 3 filhos dela, apenas a do meio possui tamanho normal. As outras 2 herdaram a doença da mãe e tiveram que ficar sob tratamento intensivo desde o nascimento. Se você olhar para o meu corpo com apenas 71 centímetros e colocar uma pessoa de 45 centímetros dentro dele, é fisicamente impossível. Não pode ser feito, e é por isso que eu estou certa que os meus filhos não são nada menos que um milagre, disse ela a um jornal britânico. No seu dia a dia, ela usa uma cadeira de rodas para se locomover, e admite que cada gestação foi muito difícil. Mesmo assim, nada parece ser obstáculo para o casal. E o que dizer de Nadia Gutierrez, essa moça aí,
que foi capaz de guardar 8 bebês de uma vez só na sua barriga. Sim, a americana é a segunda mulher dos Estados Unidos a dar à luz a óctuplos. Anote aí, 6 embriões foram implantados, e 2 desses embriões separaram-se em 2 pares separados de gêmeos, resultando em 8 bebês. Ele virou celebridade nos Estados Unidos depois que teve óctuplos, isto é, 8 gêmeos. Por causa disso, passou a ser chamada de octomãe. Contando com outros 6 filhos mais velhos, são 14 crianças, todas fruto de tratamento de fertilização. O esperma foi doado por um amigo. O problema é que a opinião pública americana vê Nádia como uma mulher gananciosa, que usa os bebês para ganhar dinheiro. Divorciada e desempregada, ela se garante com os cachês que recebe da mídia internacional. Há também boatos de que o governo estaria bancando parte das despesas. Mas não foi só o número de bebês que chamou a atenção neste caso incrível. O parto cesárea envolveu 46 médicos. Eles disseram que só esperavam 7 bebês. O 8º pegou todo mundo de surpresa. No entanto, apesar de tantos cuidados, o parto dos 8 bebês durou apenas 5 minutos. E logo depois todos estavam em condições estáveis. E para finalizar, 2 casos realmente curiosos. O primeiro deles é o de Thomas Beast, o primeiro homem a se tornar mãe. Calma, eu vou explicar. Thomas nasceu mulher, mas passou por uma cirurgia e tratamento hormonal por anos e passou a viver legalmente como um homem. Como sua mulher, na ocasião, não poderia engravidar, ele resolveu gerar o bebê dentro de si mesmo, por meio de inseminação artificial com esperma de um doador e o seu próprio óvulo. Hello, baby. Baby, I love you. Na época, o casal enfrentou alguma rejeição e chegou a ser recusado por médicos. No entanto, poucos meses depois, eles conseguiram enfim o que queriam. Ao todo, 9 médicos foram envolvidos no processo, até que eles conseguissem acessar o banco de espermas, mas tiveram que optar por inseminação caseira. Hoje, 6 anos depois, o casal já não está mais junto, e Thomas chegou a ser preso por perseguir a ex-esposa. Na realidade, Thomas e a ex-esposa precisam resolver um problema. O juiz do estado do Arizona negou o divórcio, porque o casamento homossexual é proibido no estado. O juiz acredita que, como Thomas e a mulher têm órgãos genitais femininos, o casamento é homossexual, o que é proibido no estado. Assim, o juiz interpreta que o matrimônio não pode ser encerrado, porque nunca foi legal. O outro caso surpreendente é o de Caden Coleman, um transexual de 29 anos, que descobriu que 10 anos após iniciar sua transição de sexo, estava grávido. Coleman, que é casado com um rapaz que é gay, contou a um jornal britânico que descobriu que algo errado estava acontecendo quando percebeu que a sua barriga crescia demais. Parecia um travesseiro sobre o meu estômago. Segundo Coleman, a gravidez ocorreu quando ele parou de tomar os hormônios por recomendação médica, para aguardar uma mastectomia. A pequena Zaleia hoje é muito amada pelo casal, apesar de Coleman afirmar que o pós-natal foi muito complicado, pois sofreu de depressão. Além disso, a família do namorado insistia em fazer comentários maldosos. Como a gravidez mudou a vida deles, Coleman deixou o emprego e Elias, seu companheiro, resolveu trabalhar em dobro. Agora, alguns anos depois, a família diz que está finalmente realizada e espera dias menos turbulentos.